e ao mesmo tempo, Ranilson, você, meu amigo, aqui na tela do Tá Na Hora, rapaz, eu tô curioso para saber como foi que isso aconteceu. Ela está bem. Amigo, é com você a informação. Boa noite. Olá, Nalisson. Boa noite para você, boa noite para todos. Essa situação aconteceu na noite de ontem, por volta das 7h05, 7h10, lá na Avenida Jerônimo Câmara, entre o bairro Nazaré e Cidade da Esperança, na zona oeste de Natal. A mulher que aparece nessas imagens de uma câmera de segurança sendo arremessada para fora de um micro-ônibus, tem 20 anos, estava tinha acabado de sair do trabalho, melhor dizendo, e ia para casa quando tudo aconteceu. Nas imagens é possível perceber o momento em que ela cai e fica desacordada. Rapidamente algumas pessoas se aproximam e acionam o socorro. Não dá para ver nas imagens das câmeras de segurança a chegada de uma ambulância do SAMU, mas a vítima é essa jovem aqui, ó, que está ao meu lado, 20 anos e muita história para contar, inclusive uma história de superação, até porque o trauma na cabeça lhe resultou 16 pontos. E agora a gente vai conversar com ela. Letícia, como é que foi isso? Você costuma pegar aquele ônibus naquele horário? Sim, costumo. Boa noite a todos que estão assistindo, né? Eu sempre costumo pegar esse ônibus nesse horário há basicamente mais ou menos 7 anos, desde que eu vim morar aqui em Nova Parnamirim. Então antes de tudo, tinha familiar no Bom Pastor e antes de começar a trabalhar lá, eu ia para visitar esses familiares, para ver até mesmo minha mãe. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, foi que eu comecei a pegar frequentemente esses ônibus. O que você lembra? O que eu lembro é só de ter visto o alternativo vindo já atrasado, inclusive, assim, do horário que ele costuma passar, né? Estaria dentro do horário da tabela, mas eles não seguem nunca essa tabela. Eu estendi a mão, lembro de ter subido no ônibus e depois já ir só a queda. E já acordei no hospital. Quanto tempo mais ou menos você ficou desacordado? Pelo que me falam, foi desde a chegada da ambulância do bombeiro, né? Que a ambulância do SAMU não estava disponível porque tinha muitos casos. E aí foi o bombeiro que me socorreu, parece que passou 40 minutos para vir até onde eu estava. Mas o que me conta também é que eu acordei, mas que fiquei desorientada sem saber onde estava. Respondi o que me era sinalizado, com a mão ou com os braços que eles pediam. Só isso. Então você ficou em observação em um hospital particular, foi isso? Não, no Valfredo Gugel. Fui direcionada para lá devido ser trauma no crânio, né? Eles pedem que seja direcionado diretamente para lá. E lá é onde tem a melhor equipe, né, de médicos. E apesar de eu ter plano de saúde, não seria o local mais adequado para eu ir devido ao trauma que eu estava. E alta, você recebeu de que horas hoje? Ou ontem mesmo? Hoje, às 4 horas da manhã. Porque eu tomei a medicação, os vômitos foram embora e a tontura diminuiu. Mas com uma recomendação, caso os vômitos retornassem, a tontura também, eu deveria retornar com urgência ao hospital. Letícia, e a empresa deu alguma assistência para você? Ao que me dizem, né, porque como eu estava ali desacordada, nem tenho ciência do que de fato aconteceu, como foi. Me falam só que ele passou o contato do dono da linha, né, no caso do dono do alternativo, para que ele entraria em contato conosco. Hoje ele fez o primeiro contato, o motorista, mas tudo que a gente sabe é pelo grupo que a gente tem, o grupo que a gente pega os ônibus, né? E lá foi colocada uma fala muito infeliz, inclusive do motorista do ônibus, dizendo que hoje não ia ter alternativo, como se fosse uma culpa minha, né? Me responsabilizando pela falta de manutenção dos transportes, dizendo que não ia haver o ônibus porque tinha uma danada que tinha caído do ônibus, como se isso fosse o motivo de não haver o ônibus. Na verdade, foi a fiscalização da STTU que os proibiu e talvez tinha mandado eles consertar, né? As portas que estavam quebradas, a porta, a roleta. Como se você tivesse se jogado pela porta do ônibus, como se você quisesse ter colocado em risco a sua vida. Não, exatamente. E ter pego 16 pontos, né? E passar 15 dias afastado das minhas atividades laborais, que é o que mais me preocupa, né? Vou ficar distante da faculdade e distante do meu trabalho. Então, assim, de forma nenhuma eu queria ter parado e ter passado pelo aquele constrangimento todo, porque você ir em uma UTI móvel para um hospital, isso não é nada bacana, né? Acho que isso ninguém quer, sair de casa e não voltar. Eu poderia não ter voltado, se fosse um idoso. Quando você assistiu à imagem das câmeras de segurança, o que passou na sua cabeça? Eu agradeci a Deus, né, por ter ficado viva, porque as imagens são chocantes. Todo mundo que olha fala só isso. Agradeça a Deus porque você está viva. As consequências virão, mas serão menores do que você tivesse ficado internada em coma no hospital ou até mesmo morrido. Muito obrigado, Letícia, pela sua participação aqui no Tá Na Hora RN. E
a gente não poderia, né, Analisson, deixar passar despercebida aqui essa fala e também a irresponsabilidade do motorista, porque ele é responsável por todos os passageiros que estão dentro do ônibus. Infeliz, a fala de um profissional que disse que uma danada caiu pela porta do ônibus. Ninguém cai, ninguém se joga de um ônibus em movimento. Atenção, Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Opcionais. Atenção, Secretaria de Trânsito de Parnamirim e Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Vamos ver o que é que está errado nesse sistema de transporte, mesmo opcional. A STTU é responsável pelos ônibus urbanos de Natal? Beleza. E quem é o responsável por fiscalizar o transporte alternativo da região metropolitana de Natal? Tá na hora que outras Letícias não venham pagar com essa situação que ela passou ontem. Analisson, eu volto com você. Pois é, Anilson, você fazendo essa observação aí, já externou aqui o nosso sentimento. Letícia, não é? Aqui na tela, ainda bem, porque quando eu vi essa imagem aqui, quando eu olhei essa imagem aqui, eu disse, meu Deus, o que aconteceu com esta mulher? Mas ainda bem que Letícia está em casa, se recuperando. Que fique bem, Letícia. Um abraço para você, que Deus te abençoe, tá? E a sua saúde, que fique melhor, mais ainda.